Marcos, capítulo 9, verso 17. Diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero fazer uma comparação, uma analogia hoje da situação deste homem e de como ele se posicionou mediante aquilo que ele estava enfrentando. O que muitas vezes existe muita similaridade entre o que nós vivemos e o que esta passagem busca nos dizer. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o homem tem um problema, e ao ter este problema ele procura Jesus. Isso por si só já nos aproxima deste homem. Por quantas vezes nós, motivados por um problema, por uma crise, por uma dificuldade, por uma demanda, vamos em busca de Jesus. Entramos numa igreja, fazemos uma campanha, nós vamos buscar solução para o nosso problema. Então, quando nós olhamos a história deste homem, ok? Ele é mais um na multidão, é verdade. Ele é alguém que está no meio da multidão, e o que ele foi fazer ali? Ele foi levar a sua causa para Jesus, porque ele acredita que Jesus pode resolver seu problema, pode resolver sua causa. Mas a grande questão na resolução das causas não é para quem levamos e quando levamos, mas sim há quanto tempo nós estamos tentando solucionar este problema. Quando nós vamos olhar para esta situação, nós vamos descobrir que este problema é um problema que dura muito tempo. Nós vamos descobrir que essa tentativa deste pai não é a primeira. Ele já tentou resolver seus problemas ou sua situação durante muito tempo. Então, quando ele chega para Jesus, quando ele chega agora diante de Jesus, nós olhamos a situação dele como se fosse a primeira tentativa, aquela que você sai intencionado a resolver pela primeira vez, com grandes expectativas, mas isso não é a realidade. Como muitas pessoas já fazem muito tempo que elas estão buscando uma solução para a sua situação econômica, uma solução para seu relacionamento conjugal, uma solução para o ajuste de seus filhos. Nós temos que dar uma olhada no histórico dessa pessoa, porque quando nós olharmos o passado, de onde ela está vindo, aqui nós estamos no presente. Trouxe-te o meu filho, é verdade, eu trouxe o meu filho que tem um espírito que o emudece, que não deixa ele falar, e eu trouxe para o Senhor. Tá bom, crente, mas vamos entender como está a sua vida ou sua situação. Me ajude aí, por favor, colocando o seguinte texto, o verso 18 agora. Eu vou usar bastante, viu? Então me ajude aí quem está aí. Marcos 9, 18. Onde quer que o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Preste atenção, porque o homem que acaba de chegar diante de Jesus, ele está vindo de uma experiência altamente negativa e decepcionante. Ele pegou sua causa e colocou diante dos discípulos.
buscando resolver sua situação, ele está lutando com todas as suas forças, e todas as vezes que as coisas não acontecem, inevitavelmente, ele volta para casa mais fraco, mais frustrado, mais decepcionado. Por quê? Porque ele gastou grandes expectativas para resolver a situação naquele lugar. Como ele não consegue resolver, inevitavelmente, a sensação é de apatia, é de olhar para a situação e dizer: poxa, mais uma vez eu tentei e não deu em nada, eu não consegui sucesso. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes, antes de chegar ao endereço certo, na pessoa certa, diante de Jesus, você pode ter passado pelos discípulos, você pode ter passado pelos reis, como foi o caso de Naamã no Velho Testamento. Muitas pessoas hoje chegam aqui oriundas de ambientes que a decepcionaram, de um pastor que se corrompeu, que adulterou, que administrou mal, que tratou mal, certo? De um casamento que houve traição, que houve isso e que houve violência, de filhos que caminharam por pecado, por situações profissionais, onde pessoas te traíram, puxaram o teu tapete, certo? Abusaram de você. Eu não sei de onde você veio. O que eu sei é que todo mundo que está aqui tem passado. E quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós sequer somos sensíveis o suficiente para parar para pensar de onde essa pessoa está vindo. O que é que ela já viveu? O que é que ela já sofreu para chegar até este presente momento? E pior, qual é o nível de expectativa que hoje ela nutre a nosso respeito como pastores, como líderes? Quanto mais decepcionadas e feridas elas vêm, mais vagarosas elas chegam, mais observadoras elas chegam, porque, sabe a história do gato escaldado? Tem medo de água fria? É mais ou menos assim. O que este homem faz é vir de situações decepcionantes, de coisas que o feriram, o machucaram, e agora? Agora ele está diante da pessoa certa, porém, com o coração ferido pelas pessoas erradas. Muitas pessoas, quando chegam num ambiente que pode resolver as coisas, você quer ver? Um cara está 38 anos, João capítulo 5, 38 anos, ele está paralítico. E ele então vai para um lugar, o tanque de Betesda, onde ele acha que vai obter cura. Tá certo, ele está lá, mas ele tem dificuldade. Sua paralisia o impede de acessar o tanque. Há uma tradição que diz que uma água se movimenta de forma involuntária, e quando esse fenômeno acontece, aquele primeiro que cair na água fica curado. Um belo dia, Jesus está passando lá. Ele sempre quis ficar curado. E quando Jesus chega perto dele, Jesus pergunta: queres ficar são? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Sim. Sim. Quero. Me cure. Sabe o que ele falou? Moço, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Não há tristeza, moço. Ver esse pessoal passando aí, ó, ninguém nem liga para mim. Sabe? Ninguém nem liga, eu estou cansado. Ninguém faz nada a meu respeito. Era só falar sim. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou tão machucado pelo o que fizeram comigo até hoje, que eu estou diante da oportunidade de me dar a minha vida e não consigo mudar. Hoje, você está achando que esse texto é diferente de nós? Não é não, querido. Muitos de nós estamos tão feridos, estamos tão machucados, estamos tão decepcionados, que muitas vezes viemos a um culto maravilhoso que muda a vida dos outros, mas não muda a nossa. Por quê? Porque as feridas, normalmente, elas acabam impedindo o agir de Deus.
Nós estamos olhando para um texto, este homem está tendo o privilégio de falar com Jesus. Jesus perguntou: o que é que está acontecendo? Ele foi lá e falou: olha, sou eu que trouxe-te o meu filho, que tem um espírito que o emudece, que faz com que ele não fale. Esse espírito apanha ele de uma forma tão violenta, que ele fica todo rígido, espuma a boca, e parece que vai morrer. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, no verso 21. Coloca aí. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Isso faz diferença para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas faz diferença para quem? Para o pai. Para Jesus não faz diferença há quanto tempo tua vida está ruim, teu ministério não anda. Para Jesus não faz diferença há quanto tempo você está com câncer, que tipo de câncer é. Para Jesus não interessa se você está falido, se você está rico, não interessa nada para ele o tempo. Mas ele pergunta para o pai: há quanto tempo isso acontece? Porque ele precisa entender o que está acontecendo dentro do homem, porque você já vai descobrir por que esse negócio vai dar certo. Quando Jesus pergunta: há quanto tempo acontece isso? O homem diz: desde da infância. Isso eu estou enfrentando, esse abuso que o pai, que o tio, que o avô fez desde quando você tinha 6, 7 anos. Essas questões domésticas que fez com que você se tornasse um adúltero, um infiel, um promíscuo, alguém violento. Essas questões econômicas que fizeram com que você gerasse uma compulsão para gastar, para não administrar dinheiro. Quando nós olhamos para a história, o que Jesus está perguntando é: eu preciso saber quanto tempo isso está acontecendo na sua vida, para que eu possa entender como você vai reagir agora que você chegou no lugar certo. Porque às vezes as pessoas gastam tantas energias em lugares errados, com pessoas erradas, em situações equivocadas, que quando chega no momento decisivo, elas não conseguem agir de forma a fazer as coisas acontecerem na vida dela. A grande preocupação que eu tenho com o não acontecimento de fatos na vida das pessoas é porque eu sei que se você vem ao culto, alguém faz uma promessa ou fala alguma coisa com você que não cumpre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, depois de um tempo você não acredita mais no que sai do púlpito. Inevitavelmente, transformações, acontecimentos, fatos, milagres, eles têm que acontecer na nossa vida. Por quê? Porque primeiro, porque Deus é poderoso para fazer e Ele não mente e diz que faria. E segundo, porque se isso não acontecer, inevitavelmente, para você, a fé é morta. É assim que funciona. Quando nós olhamos, Jesus pergunta: há quanto tempo ele está assim? Note que Jesus pergunta para o pai há quanto tempo o seu filho está assim. Ele não pergunta ao menino. O problema não é o menino, é o pai. O pai foi que procurou, é ele que está atrás da solução. Então Jesus precisa saber como é que está o coração dele. Por quê? Porque às vezes a gente entra num culto aqui, igual eu estava sentado ali, louvando a Deus com os meus lábios, mas o meu coração estava longe no fato que aconteceu. Eu estava cantando um hino, pensando em outra coisa. Por quê? Porque o fato que aconteceu tomou minha mente de assalto, levou minha mente para aquela situação. Quando aquele homem responde: desde a infância, e olha o que ele diz
no verso de número 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado, ou tem lançado e quando lança alguém no fogo, durante muito tempo esse alguém precisa cuidar de suas queimaduras. Preste atenção. O caso que este homem está enfrentando são coisas que machucam sua alma. Me parece que o propósito aqui não é falar de feridas físicas, não, porque senão nós estaríamos falando do menino. Quem está queimado fisicamente é um menino, mas quem está extremamente dolorido, machucado, ofendido, decepcionado, angustiado é o pai. O pai está dizendo: olha, isso que acontece, pega o meu menino e joga ele no fogo, joga ele procurando matá-lo. Eu não estou aguentando mais, moço. Eu já fui onde tinha que ir, eu já fiz a campanha que tinha que fazer, eu já botei um copo d'água em cima da televisão, eu já dei uma oferta, eu já fiz isso, eu estou cansado de tudo isso. Jesus está desvendando o coração dele, porque a Bíblia diz que o que move Deus é um coração contrito e quebrantado. E o que as dores tentam fazer? Cauterizar seu coração. Entendeu? Qual é o grande problema? Por que essa resistência precisa ser estabelecida? Porque é ela que vai deixar seu coração duro, porque ela vai transformar você num religioso, alguém que quando alguém pergunta: por que você vai na igreja hoje? Porque hoje é domingo, pastor Lessa, é dia de ir na igreja. Nota 0 para a resposta. Não, por que eu vou? Eu vou porque eu vou cultuar o meu Deus, dar o melhor de mim, porque Ele foi extraordinário essa semana, isso aqui passou, e com certeza essa semana que vai vir agora vai ser extraordinária, e eu sou grata, eu quero lá dobrar meu joelho, eu vou dar minha ofertinha. Ah, mas ela é pouquinha, mas é o que eu tenho, e louvado seja o Eterno, que ninguém se meta na sua oferta, na sua vida, na sua oração, uma vida com Deus. Mas se começa a te machucar, sabe como é que você vem para a igreja? Sentaram no meu lugar. Eu sento todo. Ah, eu queria sentar naquela cadeira vermelha lá do pastor Leza. Nossa, não pode não. Então também não quero sentar em lugar nenhum, quero sentar no inferno. Não, você já viu? Pare e pense. Eu gosto, porque me parece que Jesus está investigando, porque não faz sentido ele perguntar quanto tempo o demônio está, porque senão, desde a infância, nossa, ou então você volta outra hora, porque demônio familiar assim, é difícil, já está há tanto tempo. O problema é o pai. Jesus está desvendando, e agora o pai vai dizer: olha só, mas se podes fazer alguma, tem. E ele achou que os discípulos iam expulsar os demônios, sim ou não? Ele achou que as tentativas dele anteriores iam dar certo, sim ou não? E ele está diante de Jesus, e o que ele falou para Jesus? Vê se o senhor pode aí. Vê aí se dá para dar uma moral pro meu garoto. Vê se dá para expulsar. Gente, tem gente que está há tanto tempo decepcionado que quando chega na hora de resolver, aí sabe o que a gente diz? Isso é falta de fé, por isso que tu não recebe, entendeu? A pessoa já está lascada, a gente ainda lasca mais. Você já viu alguém assim? Seu filho morreu? Por quê? Porque você desviou. Se você estivesse no caminho do Senhor, ele estava vivo. Você perdeu o emprego? Nossa, meu vizinho está desempregado há 7 anos.
Tem gente que parece que se você conversar com ela, sabe o que ela faz? Amarra uma pedra no seu pé e joga dentro do mar. Que é para terminar de lascar você. Quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo alguém machucado pelo passado, porque tem passado. Tem gente aqui que está com medo de casar. Por quê? Porque se decepcionou. Deu ruim com um homem, deu ruim com 2 homens, com 3 homens, com 5 homens, com 7 homens. Parece Branca de Neve, não é verdade? Para e pensa. Porque o passado, nossas derrotas, inevitavelmente, elas trazem danos. E é isso que Jesus está mostrando. Por isso que Jesus perguntou para o cara: quanto tempo acontece isso? Ele falou: esse negócio já está um tempão. Os demônios querendo matar meu garoto. Joga o menino no fogo, joga o menino na água. Meu filho está parecendo o X-Men. Agora, se o senhor pode fazer alguma coisa, vê se dá para ajudar. Com quem ele falou isso? Com o chefe dos crentes. E se tem uma coisa que Jesus é franco, Jesus não vai dar mole para ele. Olha o que Jesus diz no verso seguinte: se podes, disse Jesus. O que ele perguntou para Jesus? Se pode, o senhor liberta meu filho? Jesus falou: se pode. Tudo é possível aquele que crê. O camarada jogou a bola para Jesus. E Jesus fez assim, ó. Toma de volta. Se você puder, o que Jesus está dizendo? Deixa eu falar uma coisa para você, camaradinha. Você está chateado, frustrado, meus discípulos, os demônios, os vizinhos, a sogra, o marido, a esposa, o Lula, Bolsonaro, tudo, tentando acabar com a sua fé, desmoronar o seu corá. E se no meio de tudo isso você conseguir sobreviver, tudo é possível aquele que crê. Jesus está dizendo: nós temos tudo para não crer. Nós temos, gente. Você vem hoje para a igreja, olha para o pastor, não tem gravata, não tem terno, não tem nada, uma perda de credibilidade. Esse dia um cara me abordou ali e falou: o senhor que é o pastor mesmo? De camiseta? Eu falei: até que alguém diga o contrário. Esse dia alguém falou assim para mim: o senhor não parece pastor. Eu falei: então você me diz como é que parece, que eu sei parecer. Pega a Bíblia assim, né? Sim ou não? Sim, gente. Está duvidando de todo mundo. Nós duvidamos da polícia, dos políticos, dos médicos. Nós estamos duvidando de tudo, porque a credibilidade foi jogada no lixo. Os mais velhos aqui são da época que papel valia muito menos do que palavra, meu irmão. Eu ainda sou dessa época. O que nós estamos vendo aqui é um camarada altamente cansado, exausto, talvez igual a você, que está no lugar certo, na hora certa para viver o incrível, e está parecendo que está pedindo esmola. Vê se o senhor pode libertar meu marido, Jesus. Coração de pedra. Jesus disse: minha filha, isso aí é duro, hein? Muito difícil, muito difícil. Senhor, vê se dá para botar esse filho meu no caminho. Não estou botando nos meus, vou botar os seus. Eu não sei de onde você está vindo, mas provavelmente o negócio não deve ser muito fácil para você não, igual para ele. Então ele chega meio desanimadinho, mas Jesus provoca. E quando ele diz: se o senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus disse: se você pode, tudo é possível ao que? Jesus fez assim para ele, ó. Verso seguinte, 24. Imediatamente o pai do menino declarou o quê? Creio. Ajuda-me. Olha o pai do menino. Jogou para Jesus, Jesus jogou para ele. Ele deu um biquinho e falou: Senhor, eu creio. O que sobrou foi pouca coisa. E o que está me faltando está nas tuas mãos. Eu creio, mas o Senhor ajuda-me na minha incredulidade.
porque eu não tinha condições de ter nada. Não devia acreditar em casamento, acreditar em filho, acreditar em igreja, acreditar em governo. Aliás, eu não tinha nem condição de acreditar no Senhor. Eu só acredito no Senhor porque o Senhor me dá força para acreditar no Senhor mesmo. A verdade é essa, irmão. Aqui não tem super-homem, não. O bagulho é doido. A vontade de pecar está em todo mundo. Está assim, ó. É que ninguém fala para não ficar vergonhoso. É difícil para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Isso aí. E é isso que está acontecendo. Ele diz, eu creio. Quando eu pergunto para você assim, você crê que vai viver seu milagre? O que você diz? Mas crê. Você é igual o pai do menino. Eu creio, Senhor. Ou melhor, eu preciso crer. Ou melhor, eu tenho que crer. Ou melhor, eu quero crer. Ou melhor, não creio. Ajuda. Na minha, é assim que funciona, querido. E é isso que ele está dizendo. E quando ele faz isso, verso seguinte. Olha aqui. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem o quê? Jesus acabou de fazer um milagre. E o que o pessoal falou? O que ele falou? Ele matou o garoto. Matou o menino lá, paradinho, ó. Ele matou. Agora resolveu, hein? Agora ele matou o menino. Escute. Quando nós olhamos para isso, as pessoas estão em volta dizendo, será que ele vai... Não, mas é um demônio que está há muito tempo. O pai dele diz que joga ele. Nossa, é uma coisa violenta. Mas todos os discípulos, não, porque a questão, gente, não eram os discípulos. Não era o menino. Era o homem e Jesus. Foi o homem que foi procurar Jesus para resolver um problema dele. É importante você entender isso. Este relacionamento que nós estamos propondo não é entre você, sua mãe e Jesus. Não é entre você, seu pai e Jesus. Não é entre você, sua esposa e Jesus. Não. Aqui é você e Jesus. Independente de seu pai, independente da sua esposa, independente. Não é assim que funciona. Muitas pessoas me parece que estão aguardando uma mudança condicionada. Jesus entra com providência e liberta o menino. Por que ele libertou o menino? O menino era a vitória daquele homem. Era isso. Aquele homem foi procurar e mostrou para Jesus suas debilidades, suas decepções, tudo aquilo que ele já tinha vivido. Eu não sei o que você está procurando. Eu não sei. Mas é importante você reconhecer como está seu coração mediante ao que você espera que Jesus faça. É melhor você procurá-lo com franqueza e dizer, Senhor, eu estou precisando, eu creio, mas não é o suficiente. Me ajuda. Eu preciso obter sucesso. Eu preciso começar a mudar minha vida. Ou então, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar na igreja, vendo pessoas subirem aqui, contar seus milagres, falar de suas histórias, né? E você vai ficar sempre indo para casa, contando história de terceiros. Está na hora de você começar a contar as suas próprias histórias. É isso que eu tenho falado aqui. Por quê? Porque Deus não tem privilegiados. Talvez alguém aqui saia para amanhã viver um milagre de pagar uma conta de R$50, uma conta de luz de 80. Alguém pode sair daqui para pagar um milagre de 100 mil, de 200 mil reais. Milagre não tem tamanho. É importante você olhar para isso.
o que eu como pastor gostaria é de ver você viver. É isso que eu tenho visto, e muito mais do que visto, vivido. Sabe, hoje eu estava tomando meu café da manhã lá em Vitória, e um rapaz muito humilde, quando eu estava descendo, ele estava empurrando um carrinho de café, que ele estava entregando café nos quartos por causa da pandemia, e eu tinha descido, e ele me perguntou se ele poderia entrar no elevador comigo, porque o funcionário não poderia entrar com aquele carrinho, e ele devia estar atrasado, e eu disse, claro. E quando ele entrou, ele encostou assim e falou assim, nossa, o senhor parece demais com o pastor Cláudio Duarte. E eu falei para ele, eu já estou cansado, cara, de nego me confundir com esse cara. Aí chegamos no térreo, ele pediu que eu saísse, eu falei, não, eu seguro a porta, você sai. Aí ele saiu, aí ele falou, muito obrigado. Aí eu falei assim, pô cara, eu estou brincando com você, eu sou o pastor Cláudio. Ele falou, poxa, que legal, eu sou lá de Fortaleza. Aí eu fui, fiz o check-in, voltei, sentei para tomar meu café. Ele se aproximou, não é hábito de funcionários de hotel fazer isso, e começou a falar de como meu ministério fez diferença na vida dele. E o cara começou a ministrar no meu coração, falando das pessoas que me chamam de palhaço, que falam mal de mim, que não me entende, que não vê seriedade em mim. Mas ele começou a me dar testemunho de pessoas que mudaram de vida por causa. Então deixa eu falar uma coisa para você, se as pessoas vão te entender ou não, isso é problema delas. Que você tem que ter uma vida íntegra, que não dê a pessoa mais te acusar de pecado. Outra coisa, você quer viver bem, se você não precisa da aprovação das pessoas, pare de se preocupar com as críticas delas. Vai viver o extraordinário ao lado de Deus, pois é isso que Ele tem para você. Saia daqui, sabe? Apesar de todo o seu cansaço, a sua decepção, as suas tragédias, as suas debilidades, a ausência de recursos e tudo isso, que você não está sozinho não, meu irmão. Está cheio de garotão aqui, ó, de moleque, aqui, desculpe a expressão moleque, porque é gente nova, saindo de famílias humildes, de interior de todo o Brasil, para tentar sucesso aqui. Gente que às vezes não tem onde morar, não tem o que comer direito, não tem dinheiro para comprar, ou para pagar uma passagem, certo? Para ir treinar, e muitas vezes vão treinar sem café, porque gente que está correndo atrás do sonho, está assim de gente que já sofreu pra caramba, mas está lutando. Não desista não, meu irmão. Vamos embora, você está cansado, chega aos pés de Jesus e diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque eu estou vindo de um rojão, eu estou vindo de uma decepção após a outra, mas eu não vou entregar o jogo. Eu sei que agora eu cheguei. Quando eu digo lugar certo, não é por causa da igreja não, é o lugar, a hora certa. Você está diante do Pai, fala com Ele, para que você viva seu milagre. Sabe, eu quero que você suba aqui e diga, ó, eu vivi o extraordinário. Tem gente vivendo coisa que eu nem posso contar aqui, igual o testemunho do cara que morreu, que a mulher queria dar, eu não deixei. Feliz porque o marido morreu. Coisa de doido. E pior que deve ter sido livramento para coitado mesmo, né? Mas a gente não pode contar para não desprestigiar o defunto. Ok? O que eu quero é que você saia para viver o extraordinário. E sabe quando você vai viver? Essa semana. Eu quero fazer uma reflexão com vocês de algo que veio ao meu coração. Eu quero que coloque na tela, por favor, o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus, e eles estão voltando desta missão, e como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus, e eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles
lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar, eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento, sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo, eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou. E assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado por seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais
severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foram o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é ninguém como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje. Eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49. Dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? Boto 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia. Verso 51. E desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa. A festa encerrou. Ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré. Mas, depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que ele vai conosco,
mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação. Depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus. Nesses 2 ambientes ele vai nos mostrar isso. Primeiro, ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Você quer o segundo texto? Eu vou dar para você porque é rapidinho. Capítulo de número 3, verso de número 15. Agora ele tem 30 anos de idade. De 12 para 30, 18 anos depois, a Bíblia volta a falar, certo? De uma frase que ele disse. Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, porque novamente Jesus vai falar de autoridade. Ele agora tem 30 anos de idade, assume a maior idade na cultura judaica, e ele então agora
vai caminhar até João Batista, que está batizando no Jordão. Quando Jesus se aproxima, João o reconhece. Aliás, João já o havia reconhecido quando o encontrou pela primeira vez. Assim que Jesus entrou na sua casa, no ventre de Maria, João o reconheceu ainda no ventre de Isabel. Quando João vê Jesus, Jesus vai até ele e João está batizando os outros. E Jesus vai até ele para ser batizado. E João fica desconfortável. João não quer batizar Jesus. Mas preste atenção, Jesus vai iniciar seu ministério. Ele já era alguém obediente a Deus, a autoridade de Deus. Ele já era alguém obediente à autoridade de seus pais. Mas a autoridade agora espiritual que Deus colocou é João Batista. Mais uma vez Jesus vai mostrar o que é o reconhecimento à autoridade. João diz: não, está errado, eu não posso te batizar. Mas Jesus disse: deixa por agora, é assim, João, porque assim nos convém cumprir a justiça. Deus colocou você neste momento sobre mim, e eu não tenho nenhum problema. Preste atenção. Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não. Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da... Como é que eu vou? Me ajude aí. Tecnologia. Certo? Às vezes seu filho tem 10 anos e é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha. Era para estar debaixo de José, mas estou aqui, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César, eu estou obedecendo ao que Deus criou. Estava aqui, certo? Que era, não precisa ficar, pode deixar, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia têm por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos
e crede no... Preste atenção. O Evangelho de Marcos, Jesus está escrevendo a igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do Evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão, remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho. Ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé. Porque senão a missão não vai ser cumprida. Quer o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no Evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha só. A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé. Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3,15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1,15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1,38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale
uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua se você tiver, aqui ó, então disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria? Nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você: está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial. Tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os 2? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é: Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou: beleza,
Tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a seu... Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou: caraca, maluco, pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vão escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou: ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você: não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram. Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li. Esse dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei: se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos... Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu... Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro
é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, ô discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle, controle, controle. João 19:11. Põe aí, 19:11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos. Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. Ele falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e... Eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pinques cérebro, meu Deus do céu. Querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu. Mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário.
Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro, Senhor. Essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo? Ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum. Você teria nascido em outro canto. Aliás, você nem teria nascido se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. Estes sinais seguirão aos que em meu nome falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui: reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar. Você quer hoje voltar para Jesus? Atrás daquela câmera ali tem uma sala, vai ter gente para te receber. Pastor, eu não quero voltar hoje, mas eu quero receber uma oração. Vai ter alguém lá. Pastor, eu gostaria de saber informação sobre os outros eventos da igreja, porque eu estou vindo aqui, não sou membro ainda, estou apenas interessado em conhecer vocês mais de perto. Lá vai ter pessoas para te informar. Então, atrás daquela câmera ali tem uma salinha com as cadeiras vermelhas. Dê uma passadinha lá, tá bom? Eu quero pedir a vocês, continue orando pelo nosso estacionamento, ok? No dia 1º de julho nós vamos entregar o nosso estacionamento lá, mas o nosso estacionamento aqui, que agora vai ser na primeira ruazinha, tá certo? Aqui, ele veio aí 3 vezes o tamanho do de lá. Então, provavelmente nós vamos conseguir colocar todos os nossos carros, e ninguém não vai precisar nem colocar carro mais na rua, ou seja, Deus está sempre no controle, ok? Que fique claro que não houve nenhum dolo, certo? Da parte do proprietário do atual estacionamento. Foram pessoas extremamente generosas. O senhor que nos alugou o imóvel, ele já faleceu, ok? O seu Joaquim, um cara fantástico, um senhor extraordinário, há quase 100 anos, né, Zia? 97 anos ele faleceu.
e nos abençoou muito. Hoje seus filhos também nos abençoam, então não há nada nosso a falar, certo? Deus só estava querendo nos dar um estacionamento maior, então Ele fechou uma porta aqui para abrir outra ali. Se tudo der certo, vocês vão ver que porta, não foi nem porta. Deixa eu ficar quieto, porque senão, certo? Agora vá para casa, ok? Para reconhecer a autoridade. Seu pai falou, baixa a cabeça. Sua mulher falou, obedeça. Tá certo? Reconhecimento de autoridade. Tá joia? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse ambiente tão agradável. Muito obrigado pelos ensinos da Tua palavra. Que nós possamos entender sempre e reconhecermos as autoridades que estão sobre nós, pois isso só nos faz bem e não mal. Que possamos conhecer a cada vez mais a Tua palavra. Se vamos entender no momento, se vamos saber quando nós vamos usá-la, ninguém sabe, mas no momento oportuno, Teu Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que lemos. Então vamos ler, e quando necessitarmos, vamos lembrar e poder utilizar. E vamos assumir o controle e entender que tudo está em Tuas mãos. Que tenhamos uma semana de vitória, que tenhamos uma semana onde a prosperidade, a paz faça parte de todos os nossos momentos. Sabemos que teremos aflições também a enfrentarmos, mas sobre elas somos mais do que vencedores. Leva-nos guardado por Tuas boas mãos poderosas. Livra-nos do homem mau, do acidente. Que essa seja uma semana de boas notícias e de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor. Todos digam